A análise com José Gomes Ferreira. José Gomes, boa noite. Vamos começar por um comentário sobre aquilo que ouvimos há pouco do Primeiro-Ministro. Não tem nada a ver com a vida política dele. Tem. Ele está a tentar que não tenha, mas tem e tem muito. Como é que é possível um Primeiro-Ministro, que foi ele que aprovou a venda do novo banco com um mecanismo de capital contingente, traduzindo para português, um mecanismo que garante que esse banco pode ir ao Fundo de Resolução, buscar dinheiro do Estado para se capitalizar, foi António Costa quem deu o seu ok, a sua luz verde a este mecanismo, e o seu Ministro das Finanças, Mário Centeno, na altura, e agora vem dizer que não tem nada a ver, ele é a mesma pessoa. E é a mesma pessoa que está na Comissão de Honra de uma candidatura de um senhor que é também empresário, que se calhar também vem dizer que não tem nada a ver, e é claro que tem tudo a ver, ser presidente de um clube e ser empresário, porque esse senhor ficou a dever, e atenção, é preciso sublinhar este número e voltar a repeti-lo as vezes que forem necessárias. Ele devia à banca mais de 700 milhões de euros e só ao novo banco, no ano 2018, foram apagadas nas contas do banco 225 milhões que eram referentes ao grupo Promovalor de Luís Filipe Vieira. 2 pontos, não o pagou ao banco. E quem é que pagou esse dinheiro ao novo banco? Foste tu e eu. Fomos todos nós, portugueses. É incrível. Este assunto é muito mais grave, mas 200 vezes mais grave do que aquela história dos deputados e dos secretários de Estado que foram convidados para o futebol e receberam um bilhete para ir ao futebol. Sim, mas não tem nada a ver. Isto é de uma gravidade... Absolutamente. Portanto, achas que isto é muito mais grave do que a questão dos bilhetes? Muito mais grave. Um presidente. Mas, na realidade, são nomes que estão numa lista. Isso é diferente de estar a fazer campanha ativa. Não estamos a dizer nomes, quando dás um nome para uma lista, quando qualquer um de nós dá um nome para uma lista, associa-se à causa. Então o primeiro-ministro deste país, que arranjou uma guerra enorme, pública pelo menos, não sabemos se aquilo era fachada, se calhar era, mas publicamente deu uma descasca, por assim dizer, em bom português, no seu Ministro das Finanças da altura, dizendo que ele não tinha nada que ter pago os 800 milhões ao novo banco através do Fundo de Resolução, ainda no início deste verão. E é o mesmo Primeiro-Ministro que aparece na comissão de candidatura de um banco que teve que apagar 225 milhões das suas contas porque o grupo Promovalor de Luís Filipe Vieira não lhe pagou. Mas que é isto? E pergunto eu também. O Fundo de Resolução é participado pelo Estado. Quem representa o Estado no Poder Executivo é António Costa. O Fundo de Resolução verificou que este dinheiro foi apagado das contas e não foi reavido e achou que se devia fazer uma auditoria. O Sr. Máximo dos Santos, que é o Presidente do Fundo de Resolução, disse, então, mas se não pagam, faça-se uma auditoria para perceber em que condições é que esse dinheiro foi emprestado. Onde é que está essa auditoria? António Costa mandou fazê-la? Então e aparece na Comissão de Honra? Eu acho que os portugueses perderam a capacidade de se indignar, muitos deles. Acho que devemos todos voltar a ter capacidade de nos indignarmos perante estas coisas. Porquê? Acontecem porque isto é tão grave, tão grave. grave. Outra coisa, porque é que o governador do Banco de Portugal, o primeiro-ministro, o ministro das Finanças do nosso país nos disseram claramente que acabou o crédito da banca aos clubes de futebol? Disseram-nos isto. Toda a gente ouviu. Eu ouvi. Então agora sabemos que há poucos dias o Benfica que não consegue ir levantar mais obrigações ao mercado, porque ninguém agora vai subscrever um empréstimo obrigacionista e tem que rolar o empréstimo que lá tem, precisou de 48 milhões e de repente sabe-se que apareceu com uma linha de crédito do novo banco ativada para ter 28 milhões do novo banco para pagar aos subscritores das suas obrigações. Quando o próprio BCE disse que não podia haver dinheiro dos bancos portugueses para os clubes de futebol. Mas desculpa, estão todos a enganar-nos. Desculpa a expressão, andam a gozar connosco, não há outra expressão. Isto não é admissível. Perante a gravidade daquilo que estás a dizer, e recordando o caso dos bilhetes para o futebol oferecidos pela Galp a ex-governantes. Os governantes acabaram por sair. Que consequências é que devia existir neste caso? Fernando Rocha Andrade acabou por sair e é uma pessoa que eu faço questão de convidar muitas vezes para as minhas conversas em estúdio. Desta semana? Porque é um técnico competente, é um homem competente e honesto. Mas que consequências então é que deveriam ser retiradas por Fernandino e por António Costa? Acho que porque não basta indignar, não é? Para ver, a indignação não é suficiente. Estamos numa democracia representativa. Se eles lá estão, alguém os lá pôs. Mas eu não quero entrar em campanhas nem em sentidos de voto. As pessoas que tirem as suas ilações. Agora, os próprios também têm que tirar as suas ilações. Então, um chefe de governo de um país em que é democraticamente eleito, em que anda a criticar práticas de um banco
que de repente vende imóveis sem se saber se os vendeu abaixo do custo de mercado ou não, e que anda a criticar publicamente o seu Ministro das Finanças, por o seu Ministro das Finanças ter cumprido o que está na lei que ele próprio aprovou, mandou aprovar, e de repente aparece associado com o seu nome ao de um candidato. Candidato esse que, por sua vez, aparece em processos judiciais a convencer juízes, magistrados, a influenciarem situações em que o fisco estava a pedir dinheiro a uma empresa que era IVA, gerida por um filho dele. Mas estamos em que país? Então, e outra pergunta. O primeiro-ministro do meu país não devia ser o primeiro a pedir ao sistema judicial que vá perguntar porque é que um filho de um presidente de um grande clube como aquele, que por sua vez ficou a dever tanto dinheiro à banca, porque é que esse senhor jovem não se conhece maneira de ter arranjado dezenas de milhões ou centenas de milhões de euros? Porque é que ele gera esses valores, dezenas e centenas de milhões de euros, em empresas de imobiliário, e ninguém vai perguntar se aquele dinheiro veio através das empresas do pai e se desapareceu dos bancos? O primeiro-ministro do meu país não pergunta isto. E é o primeiro-ministro do teu país que é também adepto do Benfica e que faz a separação das águas. Isso sim é a única coisa... Diz ele que está a fazer a separação das águas, que está aqui como apenas adepto do Benfica e sócio do Benfica. No entanto, como isso é a única coisa que ele pode dizer que não tem nada a ver. Cada um de nós pode ter as suas preferências clubísticas. Agora, subscrever uma lista de uma candidatura de uma pessoa que está em processos judiciais e que ficou a dever aos bancos, banco esse cujos buracos nós, contribuintes, temos que pagar. Também tenho uma pergunta para fazer ao meu primeiro-ministro do meu país. Quantos parafusos, quantas portas de automóveis, quantos pares de sapatos, quantas camisas tiveram de ser fabricadas em Portugal para se exportar, para se obter rendimento, para esse rendimento ser tributado e para desse dinheiro uma parte ir para cobrir esses buracos dos bancos? Façam as contas. Só aqui 225 milhões. Desculpem, mas estamos em que país e estamos em que Estado de Direito? Isto não é um Estado de Direito. Não parece que seja. Deixa-me perguntar-te, porque isto aparentemente não é apenas dois socialistas, porque como a reportagem do Diogo Martins falava também, há mais pelo menos dois nomes que estão nesta lista, um social-democrata, Eduardo Pacheco, e o centrista Telmo Correia. Destas coisas. E o centrista Telmo Correia, mas relativamente ao PSD, ouvimos ainda há pouco o Rui Rio a dizer que quando se está em cargos políticos de relevo, não se devem os políticos se abster de se misturar as coisas. Mas então Eduardo Pacheco, que é um destacado deputado do Partido Social Democrata também, deveria assumir e tirar eleições? Esse é o outro lado do regime em que vivemos. É a esquerda irresponsável e a direita dos interesses, e também a esquerda dos interesses, que inquina a vida pública toda. Porquê é que tem que lá estar esses senhores dos partidos? Porquê é que tem que lá estar? Eu percebo a lógica de Luís Filipe Vieira rodear-se dessa gente. Percebo. E percebo a lógica de haver processos judiciais em que muitas vezes se almoça e se janta com magistrados e com juízes de direito. Percebo. Basta ver as fotografias dos restaurantes. Percebo isso tudo. E rodear-se de políticos também percebo. Eu rodear-me de um primeiro-ministro, de um alto dirigente de um partido que está na oposição, mas que pode ser governo, e aparecer com ele nas fotografias, eu fico mais blindado perante um poder judicial. É assim que funcionam as coisas. E como é que fica mais blindado? Como? Por autocondicionamento dos próprios magistrados. É assim que funciona. É assim que funciona o regime. Só quem não quer perceber estas coisas e se deixa embalar pelas canções destes senhores, pronto, inscreve-se nas listas das comissões de honra para as candidaturas. E depois é o que é. Depois não é a mesma pessoa. Não é um primeiro-ministro e não é um adepto do clube de futebol. São duas pessoas completamente diferentes. Leva um primeiro-ministro a fazer isto e o presidente de uma Câmara da capital. Eu só vejo uma coisa, que é a promiscuidade habitualmente existente entre o mundo da política e o mundo do futebol / negócios, submundo. Ou seja, a malta da política está tão envolvida com uma série de coisas, veja só o exemplo do Novo Banco, não é? Depois está, o Novo Banco, quer dizer, o BES, não é o Novo Banco, é o BES. Depois você vê câmaras municipais envolvidas naquilo, construção e o diabo 4. Depois vê os interesses de certos setores envolvidos na política. E, portanto, o que começa a perceber-se aqui é que é uma teia de interesses que junta futebol e outras atividades e a política. E que depois se traduz nestas coisas. Agora, eu garanto-lhe uma coisa.
eu nunca votarei, mas nunca votarei em alguém que faça questão de ter ligação permanente ou esta próxima entre o futebol e a política. Seja quem for e da cor partidária que for. Eu nunca votarei. E eu estou convencido que estas pessoas vão aprender uma lição no dia em que os eleitores lhes mostrarem um cartão vermelho por causa de situações como estas. Bom,